Oi meninas, me acompanhem nesse atendimento a domicílio. Vocês vão ver que é bem realzão. Era 5 horas da manhã, então relevem muitas coisas, tá? A gente tava maquiando na cadeira comum de casa, porque realmente era um atendimento a domicílio. Comecei aí com este óleo nutritivo da Bruna Tavares, espalhei pelo rosto todo. Ela não tem poros porque a pele dela é seca, é uma pele super linda. Testei a base no queixo, ficou muito laranjada, misturei com um tom mais neutro, frio, e então ela ficou um subtom assim um pouquinho mais neutro, super lindo, tá? Misturei a da Catrice com, se eu não me engano, da Contém 1 grama. Ok, essa daí é mais antiga, essa base é antiga. Ok, misturei e passei uma camada fina, porque ela não tem necessidade de muita cobertura. Agora, nas olheiras, eu já caprichei um pouquinho mais com a base pra dar uma neutralizada no tom escuro da olheira dela. E geralmente eu testo o mesmo tom, porque na olheira às vezes fica mais claro, ilumina, já ilumina, sabe? O mesmo tom que eu passei na pele, às vezes pode servir para iluminar quando fica mais concentrado. Então aí eu fiz o teste, mas mesmo assim ainda senti falta de uma iluminação. Então usei o corretivo Maquiê, a camuflagem Maquiê na cor caramelo, pra iluminar a pele da nossa Franzinha. Se vocês repararem, aqui no canal já tem vídeo com a Fran, na época que nós trabalhávamos juntas na Contém 1 grama. Ó, tô passando aí o corretivo caramelo também na pálpebra dela pra fixar essa maquiagem bem assim na pele. Porque eu sei que a dona Fran chora quando ela está emocionada e muito provavelmente elas devem ter se emocionado. E mesmo assim, ela me contou que durou super bem a maquiagem. Espalhei com este pincel do Fiber, se eu não me engano esse pincel é da Oceane. E agora dou batidinhas, leves batidinhas. Este blush, gente, no tom mais terra. Nossa, fica lindo na pele dela e ficou meio rosado, vocês estão vendo? O tom terra ficou rosado nela, pra vocês verem a diferença de pele pra pele. Olha, esse blush aí é o Filó, que eu adoro. Eu uso em mim, uso nas clientes também, porque eu adoro esse tom dele e ele pigmentou muito bem na pele dela. Veja esse resultado, que coisa tão linda que é esse blush, que serve para diferentes tonalidades de pele. Agora, gente, retiro o excesso bastante aí do corretivo que vai acumulando. Vamos selar essa pele. Eu usei aí uma esponjinha e tô selando com o pó da Kiko. Ele não adiciona cor, olha que coisa tão linda. E agora eu passo com o pincel pela pele toda primeiro e depois é que eu venho selando com mais quantidade de pó. Isso evita que a pele fique muito pesada. Você faz uma pré-selagem e depois você sela com mais quantidade de pó a pele e fica esse resultado. Ai, eu amo! Agora a gente retira o excesso aí da pálpebra da Fran de corretivo, cuidando para não danificar os cílios dela. Se vocês veem, eu faço aí o pincel meio inclinado para que ele não fique encostando tanto na pele, no cílio da Fran. Agora eu utilizei primeiro um tom cintilante que eu acabei não mostrando, mas é da mesma paleta da Morphe. E depois essa sombra marrom que ela fica meio vinho. Essa paleta toda ela vai puxando assim para os tons mais rosados, tá? Meio berinjela. Comecei pigmentando primeiro a pálpebra móvel dela. Se vocês forem reparar, primeiro eu pigmento numa parte e esfumo, depois eu pigmento em outra e esfumo. Eu nunca saio esfumando toda a pálpebra, tá? Eu esfumo de um lado, pigmento de um lado e depois que eu termino de pigmentar nesse lado é que eu vou para as extremidades da pálpebra dela. Agora a gente vai retirando aí toda a marcação. E eu gosto muito de fazer esse puxadinho lateral. Se vocês forem ver, ela tem bastante espaço aí na lateral, ali nas têmporas. E nos possibilita de fazer isso muito bem. Ó, pigmento a sombra. E depois que eu pigmentei naquela parte toda, naquela região toda, é que eu vou esfumá-la para outras regiões. Isso evita que a sombra fique manchada.
nada, tá? Agora a gente vai tirando a marcação aí das bordinhas dessa sombra. E olha esse tom que tão lindo que é, gente. Esse pincel, se eu não me engano, é da Dye Makeup, que é o favoritinho de nós maquiadores. Olha isso aí. Agora, eu vou pegar o mesmo tomzinho que eu usei, o marronzinho meio berinjela, e vou pigmentar nos cílios, porque eu sinto falta, gente, de deixar escuro. Ui, gaguejei. De deixar bastante escuro aí nessa parte, tá? Do olho, que é onde geralmente fica perto do cílio. A gente gosta de chamar mais atenção e dar mais impacto. Agora, eu usei aí um pincel lápis com o delineador da Dylos. Eu adoro, esse daí é o Cat da Dylos. Eu vou fazer uma base de cílios bem fininho. Esse pincel aí é um pincel lápis super extra fino. Nessas partes assim dos olhos mais sensíveis, eu sempre uso os pincéis mais finos possíveis, tá? Pra ficar um acabamento delicado. Agora, embaixo, primeiro eu pigmento com delineador em gel, com um pincel lápis, e depois eu esfumo com o outro pincel lápis. Então, eu uso vários pincéis para que a gente consiga trabalhar com mais precisão. Ok, agora outro pincel também, esse daí é um pincel específico para essa área dos olhos, que ele é um pincel, gente, de esfumar muito preciso mesmo, pequenininho. Agora eu usei o bronzer aí pra poder esfumar tudo isso. Esse bronzer, ele é até um pouquinho mais claro do que o tom da pele da Fran, tá? Porque a intenção não era pigmentar, era só mesmo esfumar. Mas quando o bronzer é mais claro, você tem que tomar muito cuidado. Porque esse daí, ele não pigmenta de primeira, sabe? Ele é aquele bronzer mais comportadinho. Então, tem que ver aí como é que o seu bronzer funciona. Agora, a gente molha essa pele toda com esse fixador. Esse fixador é excelente. Gente, esse pincel é um pincel de pintura facial que veio no meu kit com aquela paleta de pintura a óleo. Se vocês olharem nos meus vídeos um pouco mais antigos, vocês vão ver a minha paletinha de pintura a óleo. E veio esse pincel aí, veio um kit de pincéis de cabo azul. E eu estou amando esse pincel para fazer lábios, porque ele é um pincel gordinho na medida, ele é fino, mas ao mesmo tempo tem bastante cerdas, então ele não deixa aquele efeito marcado, ele deixa uma boca levemente precisa e esfumada ao mesmo tempo. É muito maravilhoso. Eu adoro pincéis de pintura para fazer, por exemplo, delineado, para fazer a boca. Eu tenho um amor por esses pincéis para esse tipo de trabalho, tá? Então, eu usei um batom aí que eu misturei. Agora eu vou usar um pincel, um batom da Kiko. Olha, esse batom aí é marrom. Pincel. Esse batom é marrom. Em seguida, o gloss pra dar um molhadinho, pra dar um shine aí nessa boca. E agora eu vou escurecer ainda mais os cílios dela, porque eu gosto muito desse efeito de degradê. E essa sombra, ela é acinzentada, então ela deixa um contraste super bonito nos cílios. E eu vou espalhando aí com esse pincel lápis super preciso também para essa região, mas ele é mais gordinho, tá? Então depende aí do que você vai usar, para qual função você vai usar. Esse lápis da Kiko, gente, ele tem um brilhinho tão lindo, ele é marrom, tá? Então, ele deixa um brilhinho leve, assim, nos cílios, super, super fofo. E agora a gente esfuma também com aquele pincel mais preciso. Esfuma pra fora levemente, não precisa fazer aquele esfumado grosso. Selo mais um pouquinho essa pele, porque a gente quer que dure bastante. Então, vocês vão ver que eu varri aí. E essa é a maquiagem. Obrigada pelo like e até a próxima.